A paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Você está preparado para receber de Deus? Está preparado mesmo? Então preste bastante atenção, que Deus vai falar contigo hoje. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21. O último capítulo do Evangelho de João. João, capítulo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou-se, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. A continuação aqui, igreja amada, narra aquela porção da palavra que fala sobre as interrogações de Jesus em relação a Pedro. Obrigado. Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me, e etc. Eu não vou adentrar esse contexto, e aqui daria uma pregação, mas eu quero dissecar, se Deus me permitir, o capítulo 21, do verso 1 ao 14, que nós acabamos de ler, onde o tema daquilo que Deus colocou no meu coração hoje é quando Jesus aparece. Quando Jesus aparece. Estavam os discípulos, após a ressurreição de Jesus, estavam meio desnorteados, 7 deles. Até que Pedro, ele tem uma ideia e fala assim: eu vou pescar. Lá no mar de Tiberíades, na Galileia. E os outros 6 discípulos, quando vem Pedro, que já era um referencial na vida deles, eles falam: nós também vamos. E eles entram no barco. Aqueles homens eram excelentes pescadores. No capítulo 5 de Lucas, até parece que o cenário é bem parecido, né? O capítulo 5, quando Jesus chama os discípulos, quando chama Pedro. Excelentes pescadores. Agora aqueles homens, muitas das vezes sem ter uma direção do Senhor Jesus, eles falam: vamos pescar. Utilizando todas as suas habilidades. Eles passam a noite toda. E com certeza eles conheciam o melhor local para pegar peixe, o melhor horário para pescar, aonde lançar as redes, porque eles tinham essa habilidade. Mas
não pegam um só peixe sequer. Já de manhã, cerca de 90 a 100 metros de onde eles estavam, na praia, aparece Jesus. E Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam: não. E Jesus fala: lance a rede do lado direito. E eles assim fizeram, e quando eles lançaram a rede do lado direito, eles começaram a puxar, a rede veio carregada de peixes. Mas na frente, cita que eram 153 grandes peixes. Alguns estudiosos utilizam Lucas 5 e aqui João capítulo 21 falando em relação à igreja, mas eu não vou adentrar isso, aquilo que Deus colocou no meu coração. É um contexto mais cotidiano e mais direcionado para a nossa vida. Após eles puxarem essa rede, então João, ele tem um discernimento, ele fala: é o Senhor, é o Senhor. Pedro, então, quando ele ouve falar que é o Senhor, imediatamente ele veste as suas roupas, porque ele estava nu, a Bíblia é clara, e lança-se ao mar, cerca de 90 a 100 metros, e vai em direção ao Senhor Jesus. E os discípulos, a Bíblia é muito clara, fala que no barco, foram atrás de Pedro. Quando eles chegam na praia, estava Jesus, ele tinha peixe, ele tinha pão, e o peixe estava sobre a brasa. E Jesus fala o seguinte: pegue daqueles peixes que alguns daqueles peixes que vocês pegaram. E somente Pedro, a Bíblia é muito clara, os discípulos todos, os 7, quase não conseguiram tirar aquela rede do mar, mas agora que a Bíblia é muito clara, que fala que Pedro, e somente Pedro, verso 11, puxou a rede e saiu arrastando a rede por terra com os 153 peixes. A partir daí, Jesus dá uma ordem, e essa palavra você só encontra, você não encontra em todas as traduções, a minha é corrigida. Na linguagem de hoje você não vai encontrar, na atualizada você não vai encontrar, na NVI você não vai encontrar, lá você vai encontrar no verso 12 falando comei. Na minha fala jantai. Lógico que você verificando no original é a questão do desjejum. Mas é interessante, eu me apeguei aqui, o jantai, porque era de manhã. Era de manhã. Eles não tinham comido absolutamente nada durante a noite. Ou seja, não tinham jantado, e Jesus fala para eles assim: jantai. E a partir daqui, Jesus dá para eles o pão, dá o peixe, e a Bíblia fecha o verso 14, falando que era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Aqui nós aprendemos coisas assim tremendas, alguns ensinamentos que nós podemos levar para o nosso dia a dia. Nós vemos, por exemplo, no início do capítulo 21, quando Pedro fala no verso 3, vou pescar. Pedro, até então, ele era o líder, uma referência entre os discípulos, e ele tem uma ideia e fala assim: eu vou pescar. Imediatamente no verso 3, a Bíblia diz: disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que a decisão, a decisão que nós tomamos hoje, vai influenciar outras pessoas. A decisão que nós tomamos hoje, se eu como pai, tomo uma decisão hoje, essa decisão vai influenciar meus filhos. Eu como marido, eu tomo uma decisão, essa decisão vai influenciar a minha esposa. Quer seja ela positiva ou negativa. Pedro tomou uma decisão. Ele não falou assim, vamos pescar. Ele falou, eu vou pescar. Mas como ele era uma referência
E não estava sozinho, porque as decisões que nós tomamos, nós temos que tomar muito cuidado, porque há pessoas que estão de olho na gente, e automaticamente vão ser impactadas e influenciadas por nossa decisão. Pedro não falou, vamos pescar, ele falou, eu vou pescar. E os discípulos falaram, nós também vamos. E ali eles foram e entraram no barco. Foram utilizar todas as suas habilidades humanas e naturais. Não teria problema nenhum se a gente não entendesse o contexto e o motivo pelo qual eles foram pescar. Ali eles não estavam mais com Jesus, o seu líder maior. O seu referencial máximo de liderança não estava com eles. Então eles estavam como que meio perdidos, sem saber o que fazer. E ali eles tomam uma decisão e eles voltam à vida anterior de pescador. Lucas capítulo 5, Jesus tirou aqueles homens dessa vida e falou para eles, eu vou fazer vocês pescadores de homens. O que era para eles fazerem então? Pescar homens, pregar o evangelho, ganhar almas. E o que eles fizeram? Voltaram para a vida que eles tinham de pescador de peixe natural. Isso nós aprendemos o quê? Lógico que a pescaria nesse sentido dá uma ideia de provisão, dinheiro, trabalho. Dá uma ideia de que eles precisavam do alimento. Mas vai muito mais além a decisão que eles tomaram. Muito mais além do que a provisão. Muito mais além do que a sua necessidade premente em relação ao dinheiro ou ao trabalho. Vai muito mais além do que a sua busca por objetivos ou alvos pessoais, que nós não estamos impedidos e proibidos de buscá-los. Devemos até buscá-los. Eu posso buscar alcançar um objetivo para uma satisfação pessoal, em prol da minha família, em prol de adentrar a um estado financeiro, ou ter uma certa regalia profissional, eu posso. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque as decisões que nós tomamos, dependendo da motivação, como foi essa aqui, que tem um caráter exclusivo de dizer o seguinte, eles voltaram para a vida anterior. Isso acontece muito nos dias de hoje. O homem de Deus, a mulher de Deus, talvez aqui na igreja, venha à frente, toma uma decisão em relação a entregar a sua vida para Jesus Cristo, toma uma decisão em relação a partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus, os meus passos pertencem a Jesus, os meus caminhos, os meus pensamentos, os meus olhares, meu coração, tudo pertence a Jesus Cristo. Mas quando chega segunda-feira, volta à vida anterior, a fazer tudo que estava fazendo. Na verdade, não entregou a vida para Jesus. Esses homens, nesse momento, eles voltaram a exercer a sua profissão, negligenciando até, me atrevo a dizer, o chamado de Jesus. O comissionamento de Jesus. Vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão ser instrumentos meus. Eu vou ensinar para vocês o que é buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Eu vou ensinar para vocês, Jesus demonstrou para eles, o que é carregar, tomar minha cruz e carregar. Eu vou ensinar para vocês o que é pagar um preço em prol do meu nome. Eu vou ensinar para vocês o que é vocês abrirem mão de determinadas coisas em prol da minha obra. Eu vou ensinar para vocês o que é ser um servo e uma serva de Deus. Eu vou ensinar para vocês, através do meu exemplo, o que é você estar no mundo e não pecar. Eu vou ensinar para vocês o caminho correto, porque ele disse, como foi lido em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante, né? O pastor Leverson leu o verso 6, quando fala, ninguém vem ao Pai. Jesus estava aqui na terra, parênteses abertos. Jesus estava aqui na terra e ele fala, ninguém vem ao Pai. Ué, ninguém vem, ele não falou, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Isso é a maior prova que Jesus é o Filho de Deus
e que ele tem o atributo da onipresença. Ele estava aqui, mas estava lá. Então, quando ele diz, ninguém vem ao Pai, ele estava dizendo isso à destra de Deus, falando, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, eu dou a salvação a todo ser humano. E Jesus ensinou isso para os discípulos. Ensinou e falou, vocês agora aprenderam. Agora vocês têm que ensinar a outras pessoas, vocês têm que pregar o meu evangelho, a minha palavra para outras pessoas. Porque vocês decidiram um dia colocar a sua vida diante do meu altar. Mas nesse momento, eles não entenderam isso. Hoje nós vivemos tempos em que muitas pessoas não entendem o que é fazer uma aliança com Jesus Cristo. E aí você pega pessoas antigas na fé, está cada vez a coisa mais rara. Pessoas fiéis, que temem a Deus, está a coisa mais rara. Pessoas que temem colocar os pés no altar de Deus, em santidade, né? Pessoas que não têm o coração aberto para as coisas sérias de Deus. Isso aí está a coisa mais comum, infelizmente. Você subir no altar de Deus em santidade, que é a obrigação de todo homem e toda mulher de Deus. A cada dia as pessoas estão negligenciando isso. Estão fazendo a obra de qualquer forma e quando surge a oportunidade, volta a fazer coisas que fazia quando era do mundo. E pior, coisas até piores. Isso aqui eles tentaram fazer. Mas aí, nós aprendemos também, que quando eles tentaram fazer isso no verso 3 ainda, a parte final, C, eles foram, naquela noite, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eles foram à noite. A noite, na Bíblia, nos arremete à ideia de escuridão. Estava escuro. Apesar de que eles tinham a justificativa, e muitas das vezes a gente toma uma decisão, e mesmo a gente no erro, a gente tem a justificativa para os nossos erros, bonitas até as justificativas, plausíveis, mas não condizentes com a palavra do Senhor. Principalmente quando ela é feita, quando a gente toma a decisão no escuro, nas trevas. Eles poderiam falar, a noite é o melhor horário para pescar. E mas nada pegaram. A prova maior de que eles não estavam exatamente no centro da vontade de Deus, nesse momento, é essa. Muitas pessoas estão tomando decisões no escuro, nas trevas, influenciadas pelos ataques malignos, que não são poucos. Não são poucos. Nós vemos que o próprio Jesus, após o batismo, em Mateus capítulo 4, imediatamente ele foi tentado. Imediatamente. Nós seremos, até a vinda de Jesus, ou até a nossa morte, tentados. Nós seremos bombardeados para que pequemos. Principalmente quando você toma uma decisão de fazer a diferença em meio a um mundo tão maligno e tão pecaminoso. Eu vou ser luz. E a luz incomoda. Em João capítulo 3, fala que a luz, ela realmente incomoda. A luz incomoda a treva. Eu sempre cito esse exemplo. A mesma sensação é de quando você está dormindo e alguém liga a luz nos seus olhos. Incomoda porque você estava acostumado com as trevas, com a escuridão. Assim é o mundo que é treva. Você chega como luz, incomoda. E Satanás, não satisfeito com o seu posicionamento em santidade, ele vai utilizar pessoas, ele vai utilizar meios, os próprios demônios, para poder te atacar. Convém que você se desvencilhe de tudo e você permaneça em pé, fiel a Deus. Fuja da aparência do mal. Fuja de toda aparência do mal. Porque o pecado ele é tão envolvente que nunca começa com uma coisa grande. Nunca começa. O tropeço começa com pedrinhas pequenininhas, que no início até incomodam. Mas daqui a pouco essas pedrinhas não mais incomodam. Você colocando essas pedrinhas de lado e vai convivendo com esse incômodo, daqui a pouco não incomoda mais, e passa a ser algo que você nem
nem se sente mal. No início até pedia entre aspas, perdão a Deus, mas continuava fazendo do mesmo jeito. Hoje nem perdão pede, porque também não é arrependimento, porque se fosse arrependimento abandonava. Eles foram então na escuridão, estavam caminhando, fazendo as coisas, não na luz, mas nas trevas. Nós aprendemos também que nada conseguiram com seu esforço. As redes estavam vazias. As redes, por mais que eles utilizassem o grau correto de lançar a rede, a profundidade de lançar a rede, o local correto de lançar a rede, elas estavam vazias. Tudo isso traz decepção. Tudo isso faz com que portas sejam fechadas. Quando nós tomamos decisões erradas e não pautadas na palavra do Senhor, nós ficamos decepcionados. Portas se nos fecham. E aqui eles nada comeram. O objetivo deles não foi alcançado. Mesmo que tivessem todas as justificativas. Nós somos pescadores, nós temos que ir à noite, nós vamos no melhor local, utilizar as melhores redes, o melhor barco, os melhores pescadores, nada pegaram. Então, todas as vezes que nós saímos do centro da vontade do Senhor, tomamos decisões pautadas naquilo que nós queremos, e tão somente nós queremos, não naquilo que está na vontade do Senhor, nós nos decepcionamos. Nós nos frustramos. A gente não consegue atingir aquilo que nós, de início, almejamos. Muitas pessoas não conseguem alcançar a sua bênção, porque insistem em ficar batendo nas teclas erradas, dando murros em pontos de faca, fazendo, muitas das vezes, campanhas, faz o seu pedido. Antigamente era muito comum você preencher cartela de pedido, né? Como eu via, que era normal a pessoa preencher a cartela de pedido, não se posicionava. No ano seguinte, a mesma campanha. É só transpor os pedidos, não alcançava nada. É só transpor, pegava esse aqui, a cartela é nova, vou transpor os pedidos. Não alcança bênção. Hoje existe uma ilusão e está sendo disseminado um evangelho, onde você vem para a igreja, você não precisa de se posicionar, não tem o se na Bíblia, se tão somente você se posicionar, se você fizer, não tem mais condição. É só o fato de você estar dentro de um templo, você, entre aspas, é abençoado. E aí as pessoas são iludidas por falsos testemunhos, ou até testemunhos de, talvez, a pessoa utilize habilidades naturais, talvez até Deus abençoe, mas para aquela pessoa específica, e aí é generalizado. E as pessoas então vêm para a igreja no intuito de barganhar com Deus. Eu só dizimo se Deus me der, eu só sou fiel se Deus me der. Enquanto Deus estiver me dando, eu fico fiel na igreja. Se Deus não me der, e por um momento não me faltar, um momento não tiver um peixe, eu me afasto dos caminhos do Senhor. É o mais comum hoje. E como muitos homens não querem perder membro, aí começa a se inventar fórmulas para poder ter igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas lotadas de pessoas vazias. Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Esses homens nada conseguiram com o seu próprio esforço. Nós aprendemos que em cima disso entra a misericórdia do Senhor. Porque Jesus, vendo isso, e tendo domínio de toda a situação, Jesus agora, ele entra no cenário. Ele poderia ter entrado à noite. Ele poderia ter entrado a qualquer momento, porque ele é Deus, e ele é quem manda. Mas a Bíblia é muito clara no verso 4, que fala o seguinte: sendo já manhã. Amanhã, ou seja, espiritualmente nós entendemos que a treva da noite, a escuridão, teve que dar espaço para a luz do sol. E aí entra Jesus, numa simbologia de que, por mais que nós estejamos em treva, quando Jesus entra na nossa vida, a escuridão, a treva tem que ser dissipada. Jesus entra no cenário. Jesus agora apareceu para eles. E quando Jesus aparece, é interessante que eles ainda não conheceram Jesus. Não conheceram Jesus. Verso 4, a parte B. Mas os discípulos
não conheceram que era Jesus. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que muitas pessoas estão na igreja, o louvor está uma benção, os irmãos estão cantando um louvor abençoado, na direção do Senhor, ou na oração, os irmãos estão orando na direção do Senhor, ou o pregador está pregando na direção do Senhor, a luz está iluminando o ambiente, não a treva, mas as pessoas não conhecem a Jesus. Elas ficam alheias a tudo que está acontecendo aqui no altar. Muitas pessoas são assim. E faz com que esse não sentir a presença do Senhor seja cotidiano. Não há uma busca para que possa quebrar essas algemas, essas cadeias de insensibilidade, dureza de coração, dura cerviz, para que possa sentir a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus. Um dia ou outro, tudo bem, você está cansado, trabalhou, mas agora todas as vezes, presta atenção, todos os cultos, eu não sinto a presença do Senhor, todos os cultos, está errado. Aqui os discípulos não conheceram a Jesus. E interessante que após a ressurreição, nas 3 vezes que Jesus apareceu, 3 vezes ele não foi reconhecido. Então a Bíblia quer nos mostrar algo. A Bíblia quer nos mostrar algo, que Jesus pode estar do seu lado, e Ele está, porque nós cremos pela fé, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele está, e você não está reconhecendo. A Bíblia quer nos trazer algo de maravilhoso, uma reflexão. Quando Ele apareceu, após a ressurreição, para Maria Madalena, em João capítulo 20, verso 14, não reconheceu. Quando Ele apareceu para os 2 discípulos, lá em Lucas 24, 16, que estavam indo para Emaús, também não o reconheceram. Agora ele aparece em João capítulo 21, para 7 dos discípulos, e os 7 discípulos, verso 4, 21, 4, também não reconheceram Jesus. Prestem bastante atenção. A visão espiritual deles estava obscurecida. O alvo deles naquele momento, o coração deles naquele momento, não era Jesus, eram os peixes. Eles ainda estavam com o coração totalmente alicerçado na sua decisão errada e carnal. Quando nós estamos na carne, o diabo vence sempre. Quando nós estamos na carne, o diabo vence sempre. Não há batalha ganha quando você está na carne. Não há. O diabo vence sempre. Aqui eles estavam mais carnais do que espirituais, ainda confiando nas suas habilidades. A visão espiritual estava obscurecida, o alvo ainda eram os peixes e não a Jesus. Mesmo Jesus chegando diante deles, e na minha versão, o chamando de filhos, que era um dos chamamentos comuns que Jesus fazia quando andava com eles. Então nem a voz de Jesus, nem a forma carinhosa e afetuosa que Jesus os chamava foi suficiente para fazer com que eles reconhecessem Jesus, porque o coração deles ainda estava o quê? Mateus 6,33, nas demais coisas, não no reino de Deus e na sua justiça. Mas aí Jesus, ele aparece, e todas as vezes que Jesus aparece, presta atenção nisso, todas as vezes que Jesus aparece no verso 6, acontece milagre. Todas as vezes, aonde está a presença de Jesus, há a luz, não há treva, o diabo não pode ficar. Aonde está a presença de Jesus, a enfermidade não prevalece. Aonde está a presença de Jesus, há libertação. Aonde está a presença de Jesus, a transformação de caráter. Aonde Jesus está, a bênção chega até a vida daquela pessoa. No verso 6, Jesus ele chega e fala para eles assim: filhos, tendes alguma coisa para comer? No verso 5. Por que Jesus perguntou isso? Se a Bíblia fala que ele estava na praia com peixe, na brasa e pão.
Vocês têm alguma coisa para comer? Porque Jesus quis transmitir para eles naquele momento um ensinamento de que as nossas habilidades, por mais magníficas que sejam, se não estiverem no centro da vontade de Deus e direcionadas por Ele, de nada adianta. Falo em termos profissionais, falo em termos familiares, falo em termos ministeriais, falo em termos de todas as áreas da nossa vida. De nada adianta. Jesus, ele só fez uma prova. Vocês têm alguma coisa para comer? Nas entrelinhas estava falando, os excelentes pescadores que vocês são, pescaram alguma coisa? O excelente profissional que você é sozinho, almejou, alcançou alguma coisa? A decisão que você tomou sem ser na minha direção, vai te levar a algum lugar? E aqui, Jesus, ele, no verso 6, ele dá uma ordem. E aí nós aprendemos o quê? Uma ordem. Basta uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Romanos capítulo 4, verso 12. Que Deus chama à existência as coisas que não existem. Basta uma só palavra de Deus para que as coisas aconteçam. Os discípulos passaram a noite todinha tentando pescar e não pegaram nada. Mas de repente vem Jesus. Uma palavra. Lança do lado direito. Talvez não no melhor lugar para se pegar peixe. Talvez não no melhor ambiente, na melhor maré, mas lança do lado direito. E quando eles lançam, aqui nós vemos a bênção acontecer. Jesus, ele faz os milagres. E aqui eu quero dar continuidade a essa reflexão, porque aonde Jesus, quando Jesus aparece, tem que ter mudança. Quando Jesus aparece, mesmo que o impossível seja impossível, ele vai passar a ser possível, porque agindo Deus, quem impedirá? Não há nada, e você tem que ter essa concepção, absolutamente nada impossível para o nosso Senhor Jesus. Nada. Absolutamente nada. Jesus, quando ele faz isso, Pedro imediatamente ele tem algumas atitudes. Eu quero trazer as atitudes de Pedro para o nosso cotidiano, porque nós aprendemos demais com as atitudes de Pedro. Porque se não tivesse acontecido isso aqui, no capítulo 21, esse encontro de Pedro novamente com Jesus, Atos capítulo 1, não teria acontecido. Se Pedro não tivesse tido os ensinamentos e o encontro que teve aqui na praia, no mar de Tiberíades, na Galiléia com Jesus, Atos capítulo 1 não teria acontecido. O que aprendemos então com as atitudes de Pedro? Primeiro, nós aprendemos que Pedro, quando João tem o discernimento, é o Senhor. Isso lá no verso 7 já. É o Senhor. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não fala que Pedro olhou. A Bíblia fala que Pedro ouviu. Ele ouviu. Ouviu que era o Senhor Jesus. Imediatamente ele pega a sua roupa, se veste, que ele estava nu pescando, talvez, eu não sou pescador, mas talvez fosse melhor, para mergulhar, sei lá. Mas Pedro, então, imediatamente, ele se veste. Na última ministração que eu fiz aqui no domingo, eu ministrei sobre as vestes de José, e lá eu citei que, dentre os significados de roupa na Bíblia, um é que fala de quê? Identidade. Nós aprendemos que, quando nós nos apresentamos diante de Jesus, a nossa identidade deve ser totalmente mudada. A minha identidade tem que ser mudada. E detalhe, eu não posso me apresentar diante de Jesus de qualquer forma. Pedro estava nu, e ele se veste. Isso traz uma ideia de quê? De reverência, de temor. Eu não vou me apresentar diante de Jesus Cristo de qualquer forma. Eu não posso. Eu não devo chegar diante de Jesus de qualquer forma. Ele é Deus. Ele é Senhor.
eu nunca, jamais posso perder o referencial de que Ele é Senhor. De que Ele está acima de tudo e acima de todos. Pedro, ele tem uma atitude de respeito, que nós hoje não vemos muitas das vezes na igreja. Nós não vemos. Vemos pessoas totalmente alheias ao culto. E eu fico muitas das vezes imaginando, são 2 horas. 2 horas. E às vezes a gente não tem essa atitude de respeito. É como se a gente chegasse diante de Jesus nu, da forma que eu estou. Pedro não, ele imediatamente ele fala, eu não posso, jamais chegar diante do meu Senhor da forma que eu estou. O que ele tinha de melhor dentro do barco era aquela capa, aquela velha. Então é isso aqui, é o meu melhor para Deus. Então eu vou me achegar diante de Deus com o meu melhor. Pedro, nesse momento, ele tinha uma reverência gigantesca que nós devemos aprender e ter. Aprender e ter. Tem que ser algo que, uma chama de reverência que nunca deve apagar no nosso coração. Eu tenho que ter essa atitude de prestar atenção, participar, enquanto os irmãos estiverem ministrando louvor, eu tenho que verdadeiramente me entregar naquele momento, navegar nas águas do louvor. No momento que o homem de Deus estiver aqui ministrando dízimo e oferta, eu tenho que estar atento e orar a Deus. Muitas das vezes eu não sou dizimista, orar a Deus para transformar meu coração, para eu ser dizimista. Quando da palavra, e às vezes a gente ouve várias palavras, talvez alguns não gostam do estilo do pregador, mas Deus te chamou para você ouvir uma palavrinha, uma frase, um versículo, e aquilo ali é a resposta para a sua vida, para todo e sempre. Reverência, nós temos que ter. Tocou o celular, foi uma coisa muito urgente, amém. Mas normalmente a gente não vê, a gente vê pessoas do início do culto ao fim do culto no WhatsApp, que é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Nós temos que ter atitude de reverência, e quando a gente vem para a igreja do Senhor, dá o nosso melhor, fala em termos de roupa também, o melhor, nada que cause escândalo, porque eu andava nu quando eu estava no mundo, digamos assim, agora não, agora eu vou vestir a minha capa, eu vou andar decentemente, porque eu estou diante do meu Deus, não é diante de homens, é diante do meu Senhor, é diante do meu Senhor, eu tenho que ter atitude de reverência. Pedro agora, nós aprendemos também que ele coloca a sua roupa, Pedro agora, ele imediatamente se lança ao mar, verso 7, lá no finalzinho. Pedro, ele cinge com a sua túnica, que estava nu, e lança-se ao mar. Ele sai do barco. Isso significa muito para nós. Ele toma uma decisão, você vai ver essa decisão, quando Pedro fala no verso 3, vou pescar. Os discípulos falaram, vou contigo. Foram e subiram logo para o barco. A decisão de Pedro fez com que os discípulos o seguissem. Uma decisão errada. Pedro agora, ele imediatamente sai do barco, ou seja, ele retrocede do seu posicionamento errado, sem questionamento. Ele sai do barco. Nós temos que aprender a retroceder dos nossos posicionamentos errados, enfrentarmos consequências, por mais difíceis que elas sejam. Se eu errei, meu querido, eu vou ter que enfrentar aquela consequência. Eu tenho que sair do barco. Eu não posso ficar a vida toda no barco. Eu tenho que sair. Ele sai do barco. Isso significa o abandono de uma situação de fracasso. Porque no barco, com as suas habilidades naturais e normais, não tem peixe. Pode lançar a rede do jeito que quiser, da forma que quiser, não tem peixe. Mas quando ele tem essa atitude de sair do barco, ele quis demonstrar um desejo ardente por mudança. Presta atenção, Deus está falando com algumas pessoas aqui que estão insistindo em permanecer naquela decisão que foi errada. Estão insistindo em permanecer. Tudo está dizendo,
todas as circunstâncias estão dizendo, o Espírito Santo de Deus está tocando no coração, saia dessa decisão errada. E a pessoa fica insistindo em permanecer naquela decisão errada. Você tem que ter um desejo, nós temos que ter um desejo ardente por mudança. E quando a gente, eu tentei por aqui, eu tenho que ter maturidade, discernimento, não vai funcionar. O caminho então é por aqui, no centro da vontade de Deus, junto com Jesus, que foi o que Pedro fez. Lá no barco eu estava longe de Jesus, eu vou para onde Jesus está. Para onde Jesus está. O meu alvo agora é Jesus. Cada braçada que Pedro deu nadando, 90 a 100 metros, cada braçada foi um momento de reflexão. Momento de reflexão. Não deu certo lá. Por que eu tentei? Por que eu não entendi o que era para eu fazer, que era para ser pescador de homem? Eu quebrei a minha cara, mas agora eu vou me reconciliar, eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus. Ele foi então nadando até Jesus, e aqui nós aprendemos mais uma lição. Pedro, quando ele se lança no mar, ele vai nadar até Jesus, ele não fica esperando pelos outros. Pedro não fica esperando pelos outros, ele tem o poder da decisão, ele tem um objetivo, um alvo. Um alvo. Às vezes a gente prega, a pessoa sente o toque do Espírito Santo, as pernas até querem andar para ela fazer uma aliança com Jesus, mas ela fica esperando a pessoa do lado. Ela fica esperando que outras pessoas, o ser humano é muito assim, né? Se alguém for à frente, por exemplo, só um exemplo, se alguém for à frente, aí eu vou. Ele quebrou todo aquele paradigma, a minha vergonha foi quebrada. A gente fica esperando demais a decisão dos outros. A gente fica esperando que os outros tomem a decisão primeiro, para depois a gente tomar. Está errado. Pedro demonstrou que ele imediatamente se lança no mar e começa a nadar. Eu não vou esperar por eles, não. Se eu fui aquele que trouxe uma decisão errada para eles, eles vão me seguir e vão para a direção correta. Porque a Bíblia é muito clara que os discípulos seguiram a Pedro. No barco, mas seguiram a Pedro. Nós aprendemos, quando Pedro nada até Jesus, e agora ele já está na praia, Jesus tem o diálogo com Pedro, e Jesus fala o seguinte: vocês estão agora, nesse momento, com 153 peixes, muito difícil de colocar no barco, busca lá alguns daqueles peixes. Jesus falou para buscar alguns dos peixes. Traz os peixes. E Pedro, no verso 11, corre lá e sozinho sai arrastando aquela rede, que não se rompeu, com 153 peixes. Isso simboliza o quê? Quando Jesus fala, Pedro imediatamente obedece. Demonstra iniciativa, atitude. Iniciativa, atitude, que é o que muitas das vezes nós não temos. Nós ficamos inertes diante do chamado de Jesus. Iniciativa, atitude. Se Jesus falou para que nós façamos, eu devo lá e vou fazer. Eu devo ir fazer. Se Jesus falou, vai lá e faça, eu não tenho que temer, porque Ele vai me capacitar. Ele vai me dar todas as armas necessárias para que eu vá lá e faça. Engraçado é que antes os discípulos, no verso 6, fala que eles quase não conseguiram puxar a rede. No verso 11, fala que Pedro sozinho conseguiu. É porque agora ele estava debaixo de uma ordem de Jesus Cristo. Pedro, ele passa a ser então transformado. A partir daqui, se você continuar, você vai ver que Jesus agora ele vai tratar, eu não vou adentrar isso, que daria uma ministração. Jesus vai tratar aquele momento que Pedro nega Jesus. Jesus vai fazer uma faxina geral na vida de Pedro, para que a partir daí comece Atos, e Pedro então, já transformado, ele prega e 3.000 se convertem. Agora ele entende, era para eu ser pescador de homens, e eu fui para o mar para pescar peixe. Agora eu vou exercer meu ministério. E eu vou lá e Pedro prega com autoridade,
e 3.000 pessoas se convertem. Pedro começa a pregar e as coisas começam a acontecer. O mais maravilhoso é que quando Pedro fez isso, voltando para o capítulo 21, quando Pedro fez isso, Jesus banqueteou com ele. Jesus banqueteou com ele numa demonstração de comunhão. A palavra comunhão, a palavra companheiro é comer pão junto. Então Jesus, companheiro, comer pão junto. Jesus quis demonstrar que ali ele estava tendo comunhão e era companheiro de Pedro. E nós vemos aqui 3 símbolos, e eu já começo a fechar, 3 símbolos gigantescos e maravilhosos aqui. Jesus estava com o peixe, Jesus estava com o pão, e Jesus tinha a brasa. O peixe é o símbolo do evangelho. O peixe é símbolo de provisão. A gente vê que um dos nomes que nós vemos na Bíblia é o Yahvé Jireh, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que nos arremete à plenitude das coisas do reino de Deus. O evangelho hoje ele é pregado, é anunciado, nós nos entregamos a Jesus, nos batizamos como hoje 13 pessoas, para que nós possamos passar a nossa eternidade todinha junto com Deus. Então, é a plenitude que nos arremete ao Pai. O peixe nos arremete ao Pai. O pão, você vai ver lá em João capítulo 6, no verso 51, que Jesus fala que ele é o pão da vida, nos arremete ao Filho. Nós participamos então da Santa Ceia, como domingo que vem nós vamos participar, os batizandos hoje, as pessoas que se batizaram hoje vão participar da comunhão. E Jesus fala, eu sou o pão, o meu corpo foi dado em favor de vós. E a brasa é a simbologia do Espírito Santo de Deus. A Trindade se faz presente quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e aí fica impossível você não vencer e você ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Fique de pé no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Eu glorifico muito a Deus porque quando ele me deu essas reflexões, ele falou muito forte ao meu coração, à minha vida. São ensinamentos maravilhosos que eu trouxe para você hoje, que essa palavra possa adentrar a sua mente também, ao seu coração, influenciar o seu modo de agir. E aí eu faço uma pergunta. Após essa pergunta, os irmãos do louvor, se quiserem adentrar a uma estrofe de uma canção, e eu quero orar por você. Quero orar pela igreja. E imediatamente eu já devolvo a direção para os nossos pastores. O tema daquilo que eu trouxe para os irmãos é quando Jesus aparece. É plena a convicção de que Jesus está neste lugar. Jesus aparece na sua vida. Qual vai ser a sua atitude? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele está aqui. Ele apareceu. Está diante de você. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua decisão nessa noite em relação às coisas de Deus? Louvado seja o Senhor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu, como servo de Deus, como servo desse Deus, eu creio que Jesus quer transformar vidas. Eu creio que Jesus quer fazer algo na sua vida que você nunca experimentou, mas basta que você tome atitudes, assim como Pedro tomou. Precisa, não tem outra forma. E aí, fique de olhos fechados. Eu quero perguntar para a igreja, no nome de Jesus: tem alguém aqui no nosso meio que adentrou a igreja e que nunca fez uma aliança com Jesus Cristo? Nunca. Mas hoje quer fazer uma aliança com sinceridade e inteireza de coração? Levante a sua mão. Tem alguém? Alguém no nosso meio que nunca fez uma aliança, nunca entregou a vida para Jesus? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e olha, o Espírito Santo mostra, afastado dos caminhos do Senhor, mas numa atitude de fé, quer se reconciliar com Ele hoje, nessa noite?
Tem alguém? Tem alguém que quer estar no centro da vontade do Senhor? Alguma pessoa? Ninguém? Amém. Então eu quero orar pela igreja, para que Deus possa te abençoar no nome de Jesus, para que a sua vida seja tremendamente abençoada no nome de Jesus. Senhor, diante de ti está a tua igreja, homens, mulheres, que muitas das vezes, meu Deus, atravessam problemas em várias áreas, ou talvez não atravessem problemas, mas estão distantes do Senhor. Eu peço, como servo teu, que o Senhor possa ter misericórdia e fazer com que o melhor do Senhor venha sobre a igreja. Meu Deus, mesmo que o mundo esteja de mal a pior, que nós vivamos a excelência das coisas de Deus, a prosperidade esteja sobre a nossa casa, na nossa vida, que nunca, jamais venha nos faltar absolutamente nada, que o referencial de santidade esteja sempre diante de nós, e nunca, jamais achemos normal o pecado. Elimina o pecado do meio do teu povo, ó Pai, que haja arrependimento de coração e sincero, com sinceridade, abandono de práticas indignas, e que todos possam estar verdadeiramente diante do teu altar, porque quando Jesus aparece, a bênção verdadeira chega até a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.